Olha só, pessoal, o governo Lula estuda reembalar alternativas já tentadas no passado para recuperar a perda de 35 bilhões em arrecadações imposta pela Câmara na última quarta-feira. O cardápio de alternativas vai passar, lógico, pelo crivo de Lula, né? Então, estão estudando lá para falar assim, pode ou não pode, presidente? É basicamente isso, né? Elas incluem aumento no percentual de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, taxar apostas esportivas, conhecidas como bets, e também corte de emendas parlamentares. Ô Bortoleto, são velhas soluções para problemas também antigos, né? A população não tem sossego de 30 dias, João. Ele não consegue passar 30 dias sem aumentar impostos, sem falar em revisão de percentuais. Eu não sei qual é o limite do povo brasileiro. Não estou falando só de empresário, estou falando de todos nós que fazemos compras no supermercado, que utilizamos gasolina, que precisamos de lazer, de saneamento básico. Não sei o quanto mais a gente suporta essa sanha arrecadatória do governo federal. É uma concentração de riqueza no governo federal, Estado cada vez com menos, município nem se fala, e ainda temos que ler uma notícia dessa e comentar uma notícia dessa, de que estamos estudando reembalar alternativas, que nós já tentamos. Ou seja, o governo já tentou, não conseguiu. Vai insistir no erro, ao invés de fazer uma reforma administrativa e realmente cortar na carne, cortar gasto para poder sobrar. Igual a gente faz na casa da gente. Quando a gente passa por uma dificuldade, diminui a nossa arrecadação, ou tem que gastar dinheiro com mais um item do que outro, a gente se arruma. Porque se a gente for recorrer ao banco, nós temos que pagar a conta. O problema é que o governo joga a conta para a gente pagar. Ô Marcelo, as estimativas dizem que o governo precisa de 20 bilhões para fechar a conta no ano que vem. Então, Júnior, o governo Lula parece que ele quer insistir em alguns erros, né? Eu acho que o Bortoleto falou muito bem. Parece que quer repetir, quer forçar uma pauta. E o governo Lula, o governo do PT, que fala tanto em democracia, parece que eles simplesmente ignoram os recados que o Congresso manda. Vamos recapitular o que aconteceu. O governo tentou aumentar o IOF no início do ano na base da força. O Congresso não deixou. O governo correu para o Supremo e conseguiu uma liminar, né, com o ministro Alexandre de Moraes para implementar a medida. O Congresso voltou a barrar. O Congresso não fez a regulamentação, mandou um recado claro para o governo. E aí o recado do Congresso, ele não envolve apenas a extrema-direita, não. É uma grande parte do Congresso, são quase 300 deputados que recorrentemente avisam para o governo Lula. Não há clima, não há sentimento de aumento de impostos no Brasil. Então, o recado é muito claro e o governo simplesmente ignora esse recado e tenta forçar uma agenda. Eu acho que o governo Lula precisava tentar separar as coisas. Aumentar imposto? Não dá. Agora, dá para buscar algumas formas de aumentar a arrecadação? Dá. Eu acho que todo mundo vai concordar que as bets podem sim devolver ao governo um dinheiro maior. Por que não separar as discussões? Por que não apresentar talvez um projeto voltado só para as bets do que tentar incluir todos os outros tipos de impostos no mesmo projeto? Não, o governo quer aumentar a taxa da LCA, quer aumentar a taxa da LCI e embala isso tudo num pacote só. É claro que o Congresso vai rejeitar. Então, não dá. Eu acho que o governo Lula está contando muito com o Supremo para tentar, né, defender essas medidas, o que é muito contra a democracia. A democracia prevê o respeito dos 3 poderes. O governo Lula tem que começar a fazer isso. Edilene Lopes, não tem outro jeito, eles precisam arrumar dinheiro em algum lugar, porque cortar na carne não é prática de governo nenhum, de quase nenhum, né? Então, algumas opções estão colocadas aí, e já ouvi falar, boca miúda, não sei se você já ouviu aí em Brasília algum corredor, uma espécie de nova CPMF que pode aparecer aí sobre o Pix. Não sei, vamos ver o que o governo vai arrumar para tirar esse dinheiro todo aí e tapar esse buraco que é gigantesco. Pois é, Júnior, aí eu trago uma informação quentinha em primeira mão aqui no Conversa de Redação. O governo tem uma carta na manga, um relatório que pode ser inclusive apresentado e votado nessa quarta-feira na Comissão de Tributação e Finanças, que é presidida por um mineiro, o deputado federal Rogério Correia. O governo quer ressuscitar o projeto de renúncia fiscal, para diminuir as renúncias fiscais. O que são essas renúncias? São alguns setores que deveriam pagar alguma tributação e não pagam, receberão um benefício. O governo quer que eles paguem 10%, aqueles
porque tem tarifa zerada, e isso poderia ser melhor aceito pelo Congresso Nacional, porque não é criação ou aumento de um imposto, é a cobrança de quem deveria pagar e no momento não paga. Então o governo sabe que se colocar IOF, se colocar tributação de bets, LCA, LCI, tudo isso vai ser bombado, porque a direita e o centro não querem aumento de impostos, porque essa pauta pega muito mal, principalmente às vésperas da eleição, já que estamos a um ano do pleito. Então vai tentar ressuscitar a proposta de renúncia fiscal. Foi feito um largo estudo pela Câmara, deve ser apresentado nessa semana e o governo vai tentar a votação dessa proposta. Essa é uma das saídas do governo federal para tentar aumentar a arrecadação. E pelos cálculos que eles fizeram a princípio, o levantamento seria de arrecadação no ano que vem de 30 bilhões de reais, ou seja, mais que os 18 bilhões que o governo previa arrecadar com a MP do IOF, que acabou caducando, e é um recurso que poderia cobrir o rombo no orçamento previsto para o ano que vem com a queda da MP do IOF, Júnior. Está explicando, basicamente, ao invés de que o contribuinte pagar, né, tem alguns setores que têm algumas isenções, pagam menos imposto ou imposto nenhum. Então, voltariam a pagar para cobrir esse buraco. Você quer complementar? Ô, Júnior, essa é uma embalagem nova da mesma conversa. Nós temos que entender o seguinte: você tem duas vertentes para poder mudar o resultado de uma soma. Você tem que fazer com que uma dessas duas balanças diminua ou aumente. Então, ela vai aumentar imposto. Não, diminui despesa, que vai sobrar dinheiro do mesmo jeito. Falar sobre renúncia fiscal, sobre a pecha de que é um benefício que não vai afetar o povo brasileiro se for mexido, é mentira. Por que é mentira? Porque quando um setor recebe renúncia fiscal, ele forma o seu preço. O preço chega até o consumidor. Quando muda-se a composição de custo, retirando a renúncia, retirando o benefício que tinha e impõe-se uma taxa, o preço muda. E quem paga somos nós. É uma conversa fiada muito grande. Se o governo vier, e bem apurado aí pela Edilene, se vier com essa linha, tem que ser refutada logo de cara, porque é mais do mesmo. Nós estamos falando de aumento de imposto, sim. Pode dar o nome que quiser. É aumento de imposto. Ô, Bortoleto, mas eu acho que se fosse realmente um projeto sério de rever as isenções, por exemplo, o governo concede isenção para uma empresa X e ela devolve à sociedade garantindo empregos, garantindo produtos mais baratos. Deveria. Algumas não. Aí seria uma coisa que seria positivo. Sim. Agora, a gente não tem informação de forma transparente do governo como que funcionam essas isenções. Você concorda comigo que o melhor exemplo seria, está aqui uma proposta de redução das isenções que damos para equilíbrio, e está aqui também o nosso comprometimento como governo na redução da despesa. Mas isso tinha que ser feito. O primeiro passo para isso é a gente entender onde que é dada essa isenção. A Edilene citou, né, nessa comissão, o deputado Rogério Correia, alguns meses atrás, ele gravou um vídeo falando que as isenções chegam a 600 bilhões. Nós fomos atrás, né? Pediu o Ministério da Fazenda, mandamos vários e-mails pedindo, olha, onde que está esse dinheiro? Quais são as empresas mais beneficiadas? Da onde que o Rogério tirou esse cálculo? De onde que sai esse valor? Isso. E isso não tem nenhum retorno. Exatamente. Eles mandam uma lista que não tem. A primeira empresa que mais recebe, na teoria, é a Petrobras, que é do próprio governo. Então, a Zona Franca de Manaus, né, que foi criada para conseguir incentivar empresas, não pode ser discutida, porque isso vai resultar vai ser um calo muito grande. Então, eu fico com a impressão que isso é apenas um discurso, uma narrativa para tentar empurrar o problema para frente. E aí eu vou repetir. Concordo. Além do governo federal, a gente vê isso aqui em Minas. O vice-governador Matheus Simões deu uma coletiva convocando, né, a imprensa para falar que ele ia acabar com o sigilo nas isenções fiscais do Estado. E aí todo mundo falou, olha, que bom, né? São várias isenções, nós vamos entender para onde que esse benefício vai. Um mês depois, o próprio governo Zema, né, a Secretaria de Fazenda do governo Zema falou, olha, a gente não tem como abrir esses números. Então, eu fico com a impressão que toda vez que algum político usa esse discurso, é demagogia pura mesmo. O interesse não é ter transparência em quem é beneficiado. Marcelo, o único ponto que eu quero ressaltar aqui é que você retirar uma isenção, uma renúncia fiscal que beneficia na ponta o resultado do preço e voltar com uma taxação vai fazer com que o preço aumente. Então, é aumento de imposto. Eu não concordo. Nós não vivemos mais numa era onde a primeira alternativa de qualquer governo, seja federal, estadual, municipal, seja aumentar preço no Brasil. Não tem condição uma coisa dessa. Tem que cortar na carne, sim. O Júnior falou, poucos governos fazem isso ou quase nenhum. Concordo, mas é o que deveria ser feito. Essa deveria ser a prática e não o aumento de imposto.